Você já reparou em uma batata doce com brotos roxos surgindo na sua despensa e se perguntou se, ao plantá-la, conseguiria cultivar suas próprias batatas doces? Ou talvez, ao cortar a coroa de um abacaxi, você já pensou se seria possível transformar aquilo em uma verdadeira planta de abacaxi? E se eu lhe dissesse que suas compras semanais de supermercado já estão abastecendo seu jardim para os próximos anos? O que você descarta contém sementes e mudas suficientes para cultivar o equivalente a centenas de reais em alimentos. Obrigado por assistir. Vamos continuar. Agora, vamos revelar o jardim oculto que vive dentro da sua cozinha. De dentes de alho brotados que se transformam em bulbos inteiros, a ervas frescas que se multiplicam em plantas permanentes com um único truque simples, até plantas silvestres na beira da estrada, repletas de sementes gratuitas. Estes não são apenas truques para economizar, são o fundamento da independência na jardinagem. Algumas técnicas fornecerão alimentos frescos em poucas semanas. Outras estabelecerão culturas que produzirão por décadas. Todas elas transformarão a maneira como você enxerga cada ida ao supermercado. Estas são as 10 culturas mais fáceis que você pode cultivar de forma totalmente gratuita. Prepare-se para descobrir que sua cozinha já é um cofre de sementes esperando para ser aberto. Já é um cofre de sementes esperando para ser destravado. Começamos com algo que soa absolutamente impossível até você ver acontecendo. A coroa folhosa de um abacaxi de mercado pode se transformar em uma planta completa, que produz seu próprio fruto em 18 a 24 meses. É um dos projetos de jardinagem de longo prazo mais gratificantes e começa com algo que você normalmente joga fora. Corte o topo de um abacaxi fresco, deixando cerca de 1 polegada de fruta presa à coroa de folhas. Deixe-o secar por um dia e, em seguida, coloque-o na água para enraizar ou plante-o diretamente em solo com boa drenagem. A coroa contém pontos de crescimento adormecidos que se ativarão e começarão a produzir raízes em questão de semanas. Os abacaxizeiros são plantas de interior surpreendentemente atraentes, com folhas em formato de espada, dispostas em um padrão de roseta. Eles crescem de forma lenta, mas constante, e após 12 a 18 meses, uma haste floral emerge do centro. Essa flor se desenvolve em um novo abacaxi que cresce acima da planta, uma das frutas mais incomuns e satisfatórias para cultivar em casa. Mesmo que você nunca colha um abacaxi, vale a pena cultivar as plantas por sua aparência tropical e pela satisfação de fazer crescer algo tão exótico a partir de restos de cozinha. Em climas quentes, podem crescer ao ar livre o ano todo. Em áreas mais frias, são excelentes plantas de vaso que podem ser levadas para ambientes internos durante o inverno. Em regiões mais frias, elas são plantas perfeitas para vasos, podendo ser levadas para o interior durante o inverno. Das frutas tropicais aos tesouros subterrâneos, tanto a batata doce quanto a batata comum podem se tornar a base de um jardim incrivelmente produtivo. Uma única batata doce ou uma batata germinada da sua cozinha pode se transformar em 10 a 20 plantas que produzem centenas de quilos de alimento. A batata doce se propaga por meio de ramas, brotos que crescem a partir do tubérculo, o que a torna incrivelmente fácil de multiplicar e surpreendentemente produtiva depois de estabelecida. Comece colocando uma batata doce na água, totalmente submersa ou com uma extremidade na água, usando palitos para suspendê-la. Em poucas semanas, você verá brotos, as ramas, emergindo de vários pontos do tubérculo. Assim que essas ramas atingirem de 4 a 6 polegadas de comprimento, retire-as e enraize-as na água ou plante-as diretamente no solo. As batatas comuns funcionam de forma semelhante, embora sejam ainda mais simples. Aquela batata germinada em sua despensa está pronta para ser plantada diretamente na terra. Cada olho ou broto pode se tornar uma planta completa. Corte a batata em pedaços,
garantindo que cada pedaço tenha pelo menos um olho. Deixe-os secar por um dia e, em seguida, plante-os a cerca de 4 polegadas de profundidade. Cada rama de batata doce se torna uma trepadeira que pode se espalhar por 3 a 4 pés em todas as direções. A trepadeira inteira é comestível. As folhas podem ser colhidas como espinafre durante toda a estação de crescimento, mas o verdadeiro prêmio está sob a terra. Após 4 a 6 meses, cada planta produz de 3 a 8 batatas doces, muitas vezes maiores do que aquela com que você começou. As batatas comuns são igualmente produtivas, com cada pedaço plantado podendo render de 5 a 10 batatas novas. Tanto a batata doce quanto a batata comum são perfeitas para a jardinagem de segurança alimentar, pois são incrivelmente nutritivas, armazenam bem sem processamento e produzem colheitas massivas em espaços relativamente pequenos. As plantas também são belas, com folhas em formato de coração, que criam uma cobertura de solo atraente, ou podem até mesmo compor um cesto suspenso, ou até mesmo em cestas suspensas. A seguir, temos o que talvez sejam as hortaliças gratuitas mais fáceis de cultivar do planeta, se você souber onde procurar. Se for a temporada de tomates e você conhecer alguém que os cultiva, encontrou uma mina de ouro escondida em cada tomateiro. Dezenas de novas plantas em potencial, chamadas de brotos ladrões, que os agricultores, na verdade, querem remover de qualquer maneira. Os brotos ladrões do tomateiro são os pequenos rebentos que surgem na junção entre o caule principal e os galhos. A maioria dos cultivadores de tomate os remove regularmente, pois eles competem com a produção de frutos na planta principal. Mas aqui está o segredo. Cada um desses brotos pode se tornar uma planta de tamanho normal, produtora de frutos, se você a plantar. O processo não poderia ser mais simples. Encontre alguém com tomateiros já estabelecidos. Eles estão por toda parte durante o verão. Peça pelos seus brotos ladrões. Eles ficarão felizes em doá-los e espete-os diretamente em solo úmido. Não é necessário nenhum hormônio de enraizamento especial, nenhuma estrutura complicada de propagação. Apenas o broto, solo, água, e em poucas semanas você terá novos tomateiros. Se você começar cedo o suficiente na estação de cultivo, as plantas originadas dos brotos produzirão tantos frutos quanto aquelas iniciadas a partir de sementes caras, meses antes. Você está, essencialmente, obtendo tomateiros gratuitos a partir do que outros jardineiros consideram um mero descarte de jardim. Das hortaliças sazonais à abundância durante o ano inteiro, a seção de ervas do supermercado é, na verdade, um viveiro de propagação disfarçado. Cada maço de manjericão fresco, hortelã, orégano ou alecrim que você compra pode se tornar uma planta permanente, fornecendo ervas de graça por toda a vida, se você souber o truque simples que torna isso possível. A maioria das ervas culinárias pertence à família da menta, e se você já cultivou hortelã, sabe que ela é basicamente uma máquina de dominação verde. Esse hábito de crescimento agressivo significa que essas plantas são incrivelmente fáceis de propagar a partir de mudas. Um único raminho de manjericão do preparo da sua massa pode se transformar em uma planta viçosa em apenas algumas semanas. A técnica é surpreendentemente simples. Pegue um broto jovem e tenro com cerca de 10 centímetros de comprimento. Remova as folhas inferiores para expor os nós de crescimento, aquelas pequenas protuberâncias de onde as folhas emergem, e coloque-o em água ou solo úmido. Esses nós estão repletos de células prontas para se tornarem raízes a qualquer momento. Em poucos dias, você verá raízes brancas emergindo. É aqui que a história fica interessante. Uma vez que você tem uma planta, você tem plantas infinitas. Essas ervas querem se espalhar, então podas regulares, na verdade, melhoram a planta-mãe, ao mesmo tempo que fornecem novas mudas para compartilhar, trocar ou expandir seu jardim.
Muitos jardineiros mantêm toda a sua coleção de ervas dessa maneira, sem nunca mais comprar outra planta depois da primeira muda. Aqui está um segredo que mudará para sempre a forma como você enxerga as plantas que crescem na beira da estrada. Aquelas flores brancas em formato de guarda-chuva que florescem por toda parte no final da primavera e no verão são frequentemente cenouras selvagens e estão repletas de sementes gratuitas para a colheita do próximo ano. As cenouras selvagens, mais conhecidas nos Estados Unidos como renda da Rainha Ana, são as ancestrais silvestres das cenouras domésticas atuais, e suas sementes podem gerar raízes comestíveis diretamente no seu jardim. As flores são inconfundíveis, aglomerados planos de pequenas flores brancas sobre hastes altas e robustas. Quando essas flores secam e adquirem um tom marrom, elas estão cheias de sementes prontas para a coleta. Colha as inflorescências secas no final do verão, esfregue-as entre as mãos para liberar as sementes, e você terá sementes de cenoura suficientes para plantar uma área considerável. Muitas vezes, essas sementes são mais confiáveis que as variedades híbridas caras, pois estão adaptadas às condições de cultivo locais. Se você já cultiva cenouras, existe um método ainda mais fácil. Deixe 2 a 3 das suas cenouras plantadas produzirem sementes, em vez de colhê-las. Elas produzirão as mesmas flores em formato de guarda-chuva e espalharão as sementes naturalmente pelo seu jardim. No ano seguinte, você encontrará cenouras voluntárias surgindo onde quer que a semente tenha caído. Onde quer que as sementes caiam, cenouras voluntárias surgirão no ano seguinte, transitando da coleta selvagem para a abundância cultivada. Entre em qualquer mercado, compre uma cabeça de alho, e você acaba de adquirir de 8 a 12 plantas individuais. Cada dente daquela cabeça pode se tornar uma planta de alho inteira, que produz sua própria cabeça completa em apenas uma safra. O alho é provavelmente a cultura mais fácil desta lista, porque ele praticamente se planta sozinho. Basta separar os dentes, plantá-los com a ponta para cima a cerca de 2 polegadas de profundidade e esperar. Sem tratamento especial, sem cronogramas complicados. Um dente na terra equivale a uma nova planta de alho. A parte mais difícil é esperar de 6 a 8 meses pela colheita. Eis o que torna o alho especial. Ele é, essencialmente, uma conta-poupança que cresce. Plante um dente, colha uma cabeça com 8 a 12 novos dentes. Plante esses dentes na safra seguinte, e você colherá de 8 a 12 cabeças completas. A matemática é impressionante. Em 2 anos, uma única cabeça de alho de mercado se transforma em alho suficiente para a maioria das famílias por um ano inteiro. A diferença de qualidade entre o alho cultivado em casa e o comprado em loja é notável. O alho fresco tem sabores mais complexos, dura mais tempo armazenado e custa uma fração do valor de comprar cabeças o ano todo. Além disso, você pode escolher variedades que não estão disponíveis nas lojas, desde tipos suaves e doces até variedades intensas e picantes. Enquanto o alho se multiplica sob a terra, vamos explorar o que se esconde à vista de todos em sua despensa. Pare de comprar pacotes de sementes quando seu armário já está repleto delas. Aqueles pacotes de feijão seco, lentilhas e ervilhas guardados ali? Eles não são apenas ingredientes, são milhares de sementes aguardando para se transformar em plantas prolíficas, que produzirão centenas de vezes mais grãos do que a quantidade inicial. Cada leguminosa seca que você pode comprar é, essencialmente, um saco de sementes viáveis. Feijão preto, feijão carioca, grão de bico, lentilhas, ervilhas partidas, todos estão apenas esperando por água e solo para se transformarem em plantas produtivas. O legume que comemos é, literalmente, a semente da planta, o que significa que o que você compra no supermercado é exatamente o que as empresas de sementes vendem por 10 vezes o preço. Aqui está o segredo que a maioria dos jardineiros desconhece.
É preciso deixá-las de molho durante a noite antes de plantar. Essas sementes foram deliberadamente desidratadas para armazenamento, por isso precisam de um tempo extra para se reidratar, em comparação com as sementes de pacotes frescos. Plante mais do que você acha que precisa. Não há como saber há quanto tempo elas estão nas prateleiras, então garanta sua aposta com a quantidade. A recompensa é incrível. Um único grão de feijão carioca se torna uma planta que produz dezenas de vagens, cada uma contendo múltiplos grãos. De um pacote de $2, você pode colher feijão suficiente para durar meses, enquanto economiza centenas em pacotes de sementes. Falando em gratificação instantânea, esta próxima cultura talvez seja o projeto de jardinagem com resultados rápidos mais satisfatório que existe. Compre cebolinhas uma única vez, e com um truque simples, você pode ter um suprimento vitalício crescendo na sua cozinha ou jardim, sem necessidade de solo para a primeira fase. O truque de cozinha que viralizou é real, mas limitado. Coloque as cebolinhas compradas na água, e as pontas verdes voltam a crescer em poucos dias. Você pode colher essas folhas de 3 a 4 vezes antes que a planta se esgote. Mas aqui está a estratégia avançada que a maioria das pessoas não percebe. Em vez disso, deixe algumas delas completarem seu ciclo de vida. Plante essas cebolinhas enraizadas na água diretamente no solo e deixe-as crescer livremente. Elas se desenvolverão em plantas de tamanho normal que, com o tempo, produzirão flores. Essas flores se transformam em cápsulas de sementes repletas de dezenas de minúsculas sementes pretas. Deixe essas sementes se espalharem naturalmente ou colete-as para um plantio controlado. O resultado? Cebolinhas que se auto-perpetuam, surgindo pelo seu jardim ano após ano. Elas são fáceis de identificar, simples de transplantar e fornecem colheitas contínuas sem a necessidade de replantio, completando um ciclo autossustentável. E garantem colheitas contínuas, sem a necessidade de qualquer esforço de replantio. De culturas rápidas a uma abundância sazonal, cada abóbora que você esculpe ou cozinha esconde centenas de plantas gratuitas em seu interior. Aquelas sementes gosmentas que você normalmente joga fora são a sua colheita do próximo ano, apenas esperando para acontecer. E as abóboras de inverno estão entre as culturas mais confiáveis que se pode cultivar a partir de sementes de supermercado. Diferente de muitos vegetais híbridos que produzem sementes estéreis, a maioria das abóboras comuns e de inverno ainda é cultivada a partir de variedades tradicionais que geram descendentes viáveis. Quando você retira as sementes da abóbora menina, da abóbora bolota ou das abóboras comuns, está segurando em suas mãos a safra do ano seguinte. A preparação é simples. Limpe as sementes, seque-as por alguns dias e então plante-as quando o tempo quente chegar. Mas o que torna isso realmente especial é o seguinte: as abóboras de inverno são incrivelmente produtivas. Uma única planta pode produzir de 3 a 8 frutos grandes, cada um contendo centenas de novas sementes. As abóboras de inverno também podem ser armazenadas por meses sem refrigeração, o que as torna perfeitas para uma horticultura voltada à segurança alimentar. Plante as sementes da abóbora de Halloween deste ano na próxima primavera, e você colherá abóboras suficientes para durar por todo o inverno seguinte. Durante o inverno seguinte. Por último, mas não menos importante, vamos transformar o lixo da cozinha em riqueza para o jardim. Aquela cebola na sua despensa que começa a soltar brotos verdes não está estragando. Ela está mostrando exatamente como transformar uma única cebola em 8. Esses brotos verdes são o início da sua próxima colheita de cebolas, e o processo é surpreendentemente simples. Quando as cebolas começam a brotar, elas estão entrando em sua fase reprodutiva, preparando-se para criar novos bulbos. Em vez de jogar fora as cebolas brotadas, plante-as diretamente na terra, com os brotos verdes acima do solo.
A cebola original alimentará a planta em desenvolvimento enquanto novos bulbos se formam ao seu redor. Aqui está o que a maioria das pessoas não sabe. Cada cebola brotada geralmente produz múltiplos novos bulbos, agrupados ao redor da original. Plante uma cebola brotada e colha de 4 a 8 novas cebolas em 3 a 4 meses. É como obter um retorno sobre o investimento de algo que você iria jogar fora. O processo funciona com qualquer tipo de cebola, amarela, branca, roxa ou variedades doces. Echalotes brotadas funcionam da mesma forma e, frequentemente, produzem ainda mais bulbos novos por bulbo original plantado. De feijões escondidos à vista de todos a abacaxes crescendo na sua sala de estar. Essas culturas provam que a melhor jardinagem não exige sementes caras ou equipamentos sofisticados, apenas curiosidade e a disposição para ver potencial onde outros veem lixo. O que é notável não é apenas o dinheiro que você economizará, embora transformar restos de cozinha em plantas produtivas possa facilmente poupar centenas de reais por ano em compras. É a independência que você ganhará, sabendo que seu jardim pode se sustentar e se expandir com o mínimo de insumos externos. Essas plantas são a porta de entrada para a segurança alimentar. Comece com cebolinhas crescendo no parapeito da sua janela e, antes que você perceba, estará planejando a rotação de culturas e guardando sementes, como os agricultores fazem há milhares de anos. Qual dessas culturas gratuitas você vai experimentar primeiro? Você já descobriu outros restos de cozinha que se transformam em plantas produtivas? Conte para a gente nos comentários. A comunidade de jardinagem adora compartilhar essas descobertas. Obrigado por assistir. Vamos continuar. Se você gostou desta jornada, deixe seu like, inscreva-se e ative as notificações. Ainda temos muitas histórias incríveis da natureza pela frente.